Richard, eu queria entender essa afirmação como problemática. Porque acho que a gente não entendeu. A gente até conversou assim, a gente não entendeu por que ela é problemática. Na verdade, foi sugerida aqui. É uma afirmação que eu já tenho, né, que eu já falei algumas vezes. Não é uma problemática. É um Ou fato. o que ela tem a ver com o veganismo, por exemplo? Não, nada, né? Nada, mas como é pai de pet também, entendeu? Aí acho que trouxeram a baila como... Não é só veganismo, é veganismo pai. Você é pai de pet? Sim. Tá, maravilha. Mãe de pet, ou pai de pet, não sei, enfim, mãe de pet. Ok, tudo certo. Tudo certo, né? Porque assim... Você discorda do que eu falei? Não, porque assim, depende. Então, a questão é... Vencemos a primeira batalha. Pois é, a gente começou bem, né? Começamos bem. Começamos bem, porque assim, nós que somos veganos, a gente não tem a mínima intenção de fazer uma grande defesa sobre essa questão de que o animal precisa usar roupa e fazer aniversário, festa de aniversário, né? Existem várias maneiras, inclusive, de humanizar o animal, e eu acho que cada um dentro do seu lar vai fazer isso de uma maneira diferente. Fala, rapaziada, bem-vindo aqui no Barraco do Padrinho. Vamos aí hoje ver aí essa discussão, né, entre o biólogo Richard e os 20 veganos. Vamos aí ver os melhores momentos, né? Vou dar minha opinião em relação a cada um que for andando aí. E não se esqueça, se inscreva, dá o like, aqueles paranauê todo, né? Mas se inscreve que é importante e compartilha se tiver. A partir do momento que cada pessoa se considera o animal da família, de alguma forma você está humanizando um pouquinho. Tem gente que humaniza um pouquinho, tem gente que humaniza um montinho. É verdade. Né? No nosso caso, o veganismo intrinsecamente não tem nada a ver com isso. Perfeito, sobre humanizar o pet. Mas essa pergunta mexeu comigo pela questão da palavra, da expressão maus tratos. E aí, inevitavelmente, eu como vegana, né, eu vou trazer questões suas, né, que a gente vê em notícias. Não são acusações que eu estou fazendo, mas a gente vê em notícias. Vamos para o pessoal, é isso? Não é pessoal. Não é pessoal, é o seu trabalho. Não, estamos debatendo o assunto. Não, mas você não acha, você discorda de mim que o fato é... Não, você já vai começar a virar outra coisa. Vai começar a olhar para mim e me atender. É típico do assunto. Nós não estamos debatendo assunto. Nós já estamos debatendo... Não, estamos falando... Desde o começo eu falei para a gente não atacar pessoalmente. Richard, mas esse é o seu trabalho. São acusações baseadas no seu trabalho. Quais são? Quando a gente vê uma notícia falando que você foi lá acordar jacaré hibernando, né, e que você foi acusado de maus tratos por isso. E foi liberado. Eu acho que isso é mais maus tratos do que fazer aniversário de cachorro. Então vamos lá. Eu vou explicar o que aconteceu no Pantanal, para o seu deleite. Eu fui ao Pantanal e todo mundo preocupado com onça pintada. Eu fiquei 2 anos com um projeto chamado Brasil Biomas, onde a gente levava não só uma clínica veterinária, porque uma das coisas que eu fiz para estar no meu lugar de fala, porque senão seria muito fácil estar onde eu estou, eu investi no bem-estar. O único hospital veterinário em 4 rodas do Brasil é meu, não é um trailer, não é alguma coisa, não. É um hospital veterinário de R$1 milhão, que eu e mais 4 patrocinadores construímos para poder atender. Levamos para o fogo. Eu fiquei 2 anos no fogo. Você conhece o Pantanal, não? Não. Ah, tá. Lá vivem jacaré. Então, fica um pouco difícil explicar como é que vivem os jacarés. Não, porque o jacaré... eu não conheço o Pantanal, não posso falar de uma notícia. Mas se você tá acusando o cara de ter maltratado o jacaré, porra, você tem que, no mínimo, conhecer aonde vive o jacaré, né, cara? Porque por ouvir falar, não dá pra acusar a pessoa, né? Ainda mais confiar na mídia. Não dá pra você confiar na mídia hoje em dia. Não dá. Entendeu? Então, pra você ter um embasamento melhor, ter uma crítica melhor, você tem que conhecer pelo menos aonde o animal vive, né? Mas vamos ver aí. De maus tratos, por exemplo, a outra notícia também de acusação de tráfico de animais, de você ter levado animais para... Na notícia, levado ilegal. Caralho, chamou o cara de traficante de animais. Essa porra vai pegar fogo, hein? Realmente, animais para criadores. Você está levando essa discussão para outra coisa. Você não tem capacidade de discutir o assunto. Claro que não tem. Querido, e está levando para ofensa pessoal. O que isso tem a ver? Mesmo que eu fosse um traficante. Vamos lá, mesmo que eu fosse um traficante. Ok, vamos dizer que eu sou um traficante. Eu sou um traficante. Eu sou um traficante. Olha, animal silvestre, por exemplo, vamos falar de mãe e pai de pet. Quanto biólogo que a gente vê, não só biólogo, mas gente que... Cara, o problema dessas pessoas de cabelo pintado é foda, né, cara? Ela não tem a capacidade de argumentação. Então, o método dela de querer calar o Richard, não deixando ele falar. É aí que entra o fato, né? Isso aí para ser um debate, né? Para ser uma discussão. Se você não deixa o outro argumentar, se não deixa o outro responder, não tem
Entendeu? Não tem. A pessoa levou como religião. Então, religião por religião não adianta, cara. Não adianta. Porque isso aí prejudica quem está assistindo, né? Nós que estamos assistindo, você quer ter um resultado desse debate. Só que desse jeito aí não tem condições, pô. Entendi. Sendo mãe e pai de pet de animal silvestre. Ela é mãe e pai de pet de animal silvestre que é traficado. Que é traficado. Vocês não querem alguém melhor para discutir? É traficado. Porra. Por favor, tragam. Você tem. Alguém melhor. Tem alguém melhor para discutir? Não tem condições. Nossa menina. Você não é uma menina, é uma moça. Não tem condições. Vamos discutir alguém melhor, vamos levar o nível da discussão. Não, você pode, mas o problema é que você não assume. Eu tô assumindo, então vamos dizer que eu fosse. De crimes, de acusação. Aí é foda, assim não dá. Vai lá, eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua vida. Filho e menino, caramba. Eu não conheço a sua vida. Você podia... Caralho, filha menina é o caramba. A pessoa não foi lá pra debater ideias, né, cara? Ela foi pra brigar. Brigar de graça, né? Você pode até brigar, cara, mas depois que você debateu a ideia, depois que o negócio pegou fogo, mas assim, do nada, de graça. Minha filha. Começamos bem. Eu espero que vocês tragam uma discussão melhor do que só acusação, porque mesmo que eu fosse o que ela me disse que eu sou, o que não foi, porque... Deixa, eu posso falar ou não? Ou só você fala? Só ela fala? Não tem alguma regulação? Porque só ela fala, já sentou no banco, tem que ficar quieta. É isso? Não é isso? Não tem Ministério Público. Eu fui pro CMB, já fui... Isso que você falou do jacaré foi uma denúncia que foi feita. Qualquer um pode denunciar qualquer coisa. Eu posso denunciar você porque você tem cabelo rosa, eu acho você não sei o quê. Eu posso denunciar de qualquer coisa. Qualquer pessoa pode mover uma denúncia. Especialmente para uma pessoa pública. É muito fácil fazer isso. Todo mundo você vê. É muito fácil. Eu tô há 30 anos. Então. Mas se esse é a tua razão, então não deveria estar aqui. Então não deveria estar no meu lugar de fala. Isso tem que ir embora? Então por que você veio discutir, então? O que você veio discutir? Cara, eu tenho pena dessas pessoas, assim, porque dá pra ver que ela teve... Essas pessoas, né, que... Elas têm um problema de personalidade, né, cara? De algum fato aí que ocorreu na infância, né? Ou algum tipo de distúrbio social, né, ou familiar, que faz a pessoa ser agressiva a esse ponto. Ela agride a tudo, o tempo todo, porque ela não tá ali disposta pra trocar uma ideia. Ela tá ali pra se fazer ser vista. Esse lance de pintar o cabelo de... Vamos falar do cabelo dela, o cabelo dela tá bombando, né? Esse lance aí de pintar o cabelo e tal, isso é pra chamar atenção, cara, pra ser vista. Até mesmo o lance de aumentar o peso, né? A pessoa usa muito isso pra gerar mais tamanho, mas isso é no nível já de inconsciente, né? Aumentar mais o tamanho para poder ser vista, ser mais vistas, né? E chamar mais atenção, e é a minha razão, é o que eu defendo, é minha religião, e aí não adianta, cara, não tem debate assim. O que dá, nesse aí, eu acho que ela foi a primeira, o que dá para levar disso aí? Nada. Quando ele começou a explicar o fato lá do jacaré e tal, eu queria entender também, porra, não dá, já cortou o bagulho, aí é foda. Termina a explicação aqui sobre a... O fato é o seguinte... vai falar agora, jacaré. Que bom. O jacaré, eu vi todas as pessoas salvando preocupadas com a onça pintada. E no caminho para a onça pintada, eu volto a dizer, a gente tinha, eu conheço o Pantanal, que eu vou desde os 4 anos de idade lá. A gente construiu um hospital veterinário que foi 2 anos no fogo lá. Eu estive lá 2 anos no meio do fogo gravando as coisas que estavam acontecendo. E acontecendo coisas horríveis. O fogo nunca teve uma época do Pantanal tão seca e com tanto fogo. E a onça pintada sofreu, tantas onças pintadas foram queimadas, foram levadas a centros de resgate, foram cuidadas. E todo mundo esqueceu do jacaré. No caminho para as onças pintadas, tinham jacarés morrendo secos. Ninguém se importou com eles. Eu fui lá com a minha equipe. Eu tinha um hospital, eu tinha veterinários e tiramos esses jacarés dessa condição, demos soro e devolvemos para outro lugar. E aí, teve exatamente essa posição. Eu fui acusado no CRBio. O CRBio achou que a minha atitude foi condizente com a minha profissão. Tanto que no ano seguinte, o ICMBio moveu a maior operação de resgate de jacarés da história do país no Pantanal.
Eu acho que eu cutuquei a onça com a vara curta, literalmente. Então foi isso que aconteceu. Agora, eu acho que a gente tem uma pauta, se vocês quiserem levar suas acusações, vocês podem ficar atentos, tá aí, o jornal tá aí, vocês podem levar isso. Agora, se vocês quiserem conversar sobre o assunto que a Paula, que a Paula não conseguiu discutir, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não interessa. O Richard também não deixa barato, né? Ele gosta de dar... Quando ele sofre um ataque, mas na hora ali de apaziguar a parada, ele gosta de dar uma furadinha assim, dar uma espetadinha sempre, né? Ele é foda, ele não deixa barato, ele é foda, cara. Esse cara é foda. Não sei que eu seja um traficante, que eu seja não sei o que não é nada disso verdade, mas assim, a discussão é sobre o assunto de maus tratos sobre pet. Então, você me acusou que eu não posso discutir. O que você está colocando que eu não posso discutir o assunto? Porque eu fui indiciado. Você tem que discutir o assunto, se é maus tratos ou não. E você não soube responder a pergunta. Eu espero que tenha alguém melhor para discutir. Você foi muito ruim. Você é muito ruim, Paulo. Ele não você perde a oportunidade, ele dá esperar uma pessoa melhor que você. Não, eu acho que realmente uma pauta de vocês não é muito complexa, é difícil, cara. Concordamos, né? Por isso que a gente estuda, traz dados, a gente está sempre buscando se atualizar e tal. Bom, de primeiro ponto aqui, acho que é importante colocar que eu discordo dessa afirmação, né, que o veganismo não ajuda em nada em relação às mudanças climáticas, já de cara discordo. E eu gostaria aqui da gente fazer um bate-bola, né, a gente trocar uma informação. Vamos falar sobre mudanças climáticas. Claro, não, é isso, exatamente isso que eu quero. Então, é exatamente isso que eu quero trazer. Então, eu vou te fazer umas perguntas, você faz outras, tal, a gente consegue dialogar em cima do tema. Em primeiro lugar, você como biólogo, cientista, tem um papel importante na sociedade brasileira, isso é inegável, você tem toda a sua história aí de viagens e tal, que eu acho que, pelo menos eu, pessoalmente, ainda não tenho, quero ter, mas em relação à ciência, eu gostaria de fazer umas perguntas para você. Você sabe a diferença de um estudo de caso, uma revisão literária, uma revisão sistemática? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tipo de diferença. Teórico. Bom, vamos esclarecer então. É um estudo de caso, como o próprio nome diz, né? Um estudo de um caso. Eu gosto do Richard porque ele é do mundo real, cara. Ele é do mundo raiz real, entendeu? Ele usa... Já dá pra ver a carinha dele aqui, ó. É porque eu cortei aqui, peraí. Ele já fica Cadê? Já dá pra ver aqui a carinha dele assim de... Quando o cara começa muita teoria da relatividade é foda, né? E o Richard, ele é do mundo real, é isso que eu gosto nele, cara. Específico e uma revisão sistemática, uma revisão literária, ele busca vários estudos de caso e costuma ler a conclusão dos artigos, a conclusão das dissertações para ter uma visão mais ampla sobre aquele tema, para trazer dados mais relevantes e firmes para a gente ter políticas públicas, para a gente ter leis, para a gente ter falas públicas, para a gente fazer divulgação científica com dados que a gente consegue ter uma visão mais ampla sobre aquele tema. Então, por exemplo, essa questão de o veganismo não ajuda as mudanças climáticas, quando a gente vai olhar a literatura e principalmente revisões sistemáticas, ele não se sustenta, né? Quando a gente observa, por exemplo, consumo de água para a produção de alimentos que são de origem animal e origem vegetal, eles são muito diferentes. Isso é a própria literatura que traz. Emissão de gases de efeito estufa também tem uma diferença. O uso de terra também tem uma diferença. Eu acho que, por exemplo, quando você tem esse papel importante de divulgação científica, você tem aí seus milhões de seguidores no Instagram, você tem seus milhões de acompanhantes no YouTube, eu acho que é importante você nesse papel, quando você trouxer esses tipos de afirmação e afirmações que são similares a essas em outros vídeos seus, tá? A gente... Como você comentou, né? Você é uma figura pública, então a gente consegue acessar o grande parte que você comenta em podcasts, comenta em entrevistas. E quando a gente observa várias dessas suas afirmações em relação ao veganismo e a falta de potencial em relação às mudanças climáticas e bate com a literatura, não é bem assim, né? Então vamos lá. A literatura de apartamento é foda, mano. Vamos lá. Primeiro, a literatura que você lê tem o Red Pill e o Blue Pill. Não sei a literatura que você lê. Não. Ciência, se você disser que a sua ciência é correta, eu posso trazer uma outra ciência para cá e dizer que você está incorreto. Hoje a questão, voltando à questão do aquecimento global, não, gente, ciência. A gente passou por várias ciências aqui, eu não vou entrar no assunto, e a gente errou em várias. E é normal, a ciência aponta um caminho e depois ela vira e fala, o ovo dá colesterol, depois não tem mais colesterol. Ok, beleza. Ok, então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, primeiro é definir o que é mudança. Porque eu não acho que nem o veganismo, nem nada, na minha opinião, vai mudar
a questão climática. A questão da grande pergunta é, existe uma mudança climática? Óbvio que existe. Óbvio, eu estou junto com vocês. Qual é essa mudança climática? Mais aquecimento? Porque tem gente que diz que é mais aquecimento. Tem gente que diz que nós estamos numa época de Holoceno. Tá? Então, assim, a ciência aponta caminhos diferentes, ok? É que você absorveu a sua ciência e ok, você pegou a sua, essa é uma verdade que cabe na sua narrativa e você vai puxar essa para você porque é interessante para você defender ela. E tudo bem, eu não estou discutindo isso. Seja a sua verdade, não tem problema. Eu discordo porque eu tenho outra verdade e outra literatura. Baseado você vai discutir a minha literatura baseado em literaturas diferentes. A gente não tem hoje uma... Sinto uma grande, por exemplo. Então, a gente não tem hoje... Eu vou te perguntar, já que você é bem estudado, qual o percentual que o ser humano influi no aquecimento global ou na mudança climática? Qual o percentual? Você sabe? Então, a gente tem medições... Cuidado. A gente tem, por exemplo, medições que Eu quero saber o percentual. Me dá um percentual, já que você tem um número. Porque a gente deve ter um número. Então, pra gente poder mudar alguma coisa Richard, na vida. deixa eu responder. Não, me dá um número. Não, eu sei. Você pediu a fala, eu te dei a fala. Não, eu pedi um número. Não. Eu não pedi fala. Eu pedi um número. Não, Richard, quando você eu é um tava... cara estudado. Eu Sim. pedi um número. Você tem esse número ou não? Você tem ou não tem? É sim ou grau não? e É meio. fácil. Richard, é fácil. deixa eu responder. Não. A pergunta é simples. Não quero que você entre Então num deixa eu discurso. responder. Não vou responder um discurso. É sim ou não? Você tem um número ou não tem? Tem um número, tem Qual um é o número. número? Posso Qual é o responder? número? Agora, obrigado. qual é o número? Então, as medições do impacto dos seres humanos no aquecimento global gira atualmente em torno de 1,5, 1,6 graus acima da média da temperatura. Aí, Richard, Foi essa a pergunta. eu te trago uma outra pergunta. Você comentou de ciência Não, mas a gente está bio. ainda nessa. Sim, claro, de você mudanças falou climáticas. Você já claro. falou, eu tô respondendo. Vamos discutir ciência. A primeira também. coisa foi... Você é um cientista, não é? Então, eu te respondendo. A primeira... Não sou. Eu sou um biólogo e um economista. Eu não sou um cara que está na academia estudando. Então por que você Eu me faz aproveito afirmações da ciência. científicas enganosas na Você não internet? está fazendo? Você está fazendo? Você Sim, não faz na sua página que eu já dados. copiei, você não fala sobre veganismo? Você começou, põe números? caralho. Não, mas no E primeiro você, o quê? lugar Você é um falou que... profissional da área? Cara, eu não teria saco nem paciência pra participar de uma porra dessa, não, cara. Puta que pariu, não tem. Ainda mais quando você vê um jovenzinho assim de apartamento, né? O cara de repente, nunca botou o pé na grama, nunca meteu o pé na terra, nunca cavou um buraco, nunca meteu a mão numa enxada. Não sabe nada da vida real, cara. Porra, dá um nervoso. Ah! Você é um estudado do assunto? Sou, eu tenho então, mestrado. Também sou. Então, também exato, sou. por isso que eu quero Mas eu discutir não sou ciência com cientista, você. mas você pode discutir ciência, mas você... Então, mas mas eu a não tô gente está falando cientista. conversando, Qual Richard. é a sua profissão? Eu sou arquiteto urbanista com mestrado em ciência ambiental. Puta, agora o mestrado, qualquer um pode fazer um mestrado em coisa ambiental. Se o cara, Claro, se o cara, pode, se o basta cara fizer ter- um curso de basta- lixeiro, ele pode fazer também. Então, Qualquer Richard, mas pode tem um fazer. processo Isso não te dá uma seletivo pra- capacidade, não te Exato. dá uma capacidade. Então vamos discutir pra poder ciência, vamos voltar pra Então discussão vamos voltar. ambiental? Qual Vamos. é a emissão de gás metano? Já que estamos preocupados com a vaca, não é? Estamos preocupados com a vaca. Qual é? Porque esse eu tenho uma gráfico pizza, aliás, de barras, estudado sobre isso na internet, qualquer um pode acessar. Qual é o percentual? Cerca de 70%, já sei qual é a sua Qual pergunta. o percentual da emissão de gás metâneo No Brasil, da vaca, 70%. das vacas, das no vacas? Brasil, 70%. É 2%. Não, 70% esse dado está enganado. Ô, Richard, vamos voltar 2 passos, Sabe o por que mais favor? emite? 28%. Vamos voltar eu vou, 2 passos. Vou terminar, vou te dar dados, tá? Tá bom. Nossa. 20, pode Vamos pesquisar, voltar 2 tá, passos, pessoal? então. Pode pesquisar. Esse dado tá errado, é 70%. É energia, 28% é transporte, Não é. 20% é indústria, 5% comércio e 2%, depois te mando a fonte, 2% é a vaca. E nós resolvemos... Não, Richard, não. E nós, vou terminar de falar já Então, pra sair, tá depois bom. você fala o que você quiser. E nós resolvemos corrigir os problemas do mundo usando os 2%. É como você tem um orçamento na sua casa e 28% você gasta com aluguel e você quer resolver os 2% que você dá, sei lá, que você está gastando em gasolina. Não faz sentido esse trabalho. É importante a gente discutir o que é ciência. Você desacreditou O número, não tem que engolir o seu número, companheiro. Não, Beleza, é o vegano- consenso científico. Não é Richard. consenso, não é. sim. O vegano ignorou a produção lá. Ele já era pra ele ter metido o pé, né? Já era pra ter levantado. Ele tá lá. Não, é isso é o que você consenso acredita. científico. Isso é o que você quer que as Richard, você pessoas falou que não é um acreditem. cientista, agora você quer rebater dado científico. Não, eu só não sou um idiota, só isso, cara. Eu sou leio. idiota, você não Não, é eu idiota? não sou idiota, eu leio, não preciso ser cientista. Mas, Não preciso- é ciência não preciso ser freestyle, cientista. exato. Você produz ciência? Você produz ciência? Sim, eu tenho Você produção, produz tenho ciência? produção. Você tem produção? Parabéns. Não tenho. Por Eu isso que procurei, não sou cientista. então, eu procurei Não, mas ler qual o é a que sua você produção? escreve, eu Você fez procurei o ler quê? o que você escreve. Ah, falou o seu mestrado, você publicou o quê? Qual foi a sua publicação? Me mostra uma publicação sua.
sobre me dá uma publicação sobre aquecimento global sua. Não é ciência do Richard, é ciência da maioria das pessoas que discordam de vocês. A gente só discorda de vocês, como você não fala porque você é agressiva. Então assim, não, você não, mas não é, porque você parte pro pessoal. Se eu descobrisse a sua vida, eu ia ter coisas pra falar de você. Essa parte aí não entrou lá na... Não era a parte oficial, né? Ficou bate-boca em off. Foda, as pessoas não sabem... Elas não sabem dialogar, né, cara? Elas não sabem entrar num debate, né? E você vê isso nitidamente quando elas não respeitam as regras. Uma regra simples ali, né? Só pode falar quem tá sentado. E aí fica, né? E se você se tocou, levanta. Tocou, levanta, meu irmão. Entendeu? Tudo bem, você quer, levanta. Mas é isso aí. Só pesquisar um pouquinho. É que eu não faço. Você, infelizmente, não tá na internet pra isso, né, cara? Muito fácil. Sou vegana há 9 anos. E pesquiso o tema veganismo há bastante tempo, é o meu tema de estudo, e por isso queria entender melhor de onde veio a sua afirmação. Porque na minha definição de veganismo, que eu não sei qual que é a sua, a gente não tem nada que se relacione com a sua fala. Então, se você puder explicar um pouco melhor sobre a sua afirmação, agradeço para a gente poder começar essa conversa. Muito bem. O que é veganismo? Quais são os pré-requisitos para uma pessoa? É só na alimentação? É isso? É só não comer carne e aí é vegano? É isso? Não, o que é o vegano? Imagina. Eu posso trazer, inclusive, para falar com o seria público. Ótimo para as pessoas entenderem. Sim, até para a gente alinhar aqui a nossa conversa. Perfeito. O veganismo, ele é um princípio, tá? Um princípio ético, ele vem de uma motivação filosófica que, nos primórdios, né, quando a gente teve a definição da palavra, em 1951, a ideia é acabar com a exploração de animais, tá? Então, o veganismo é um movimento, um princípio que, ele vai visar erradicar a exploração de animais por humanos e também erradicar a objetificação desses animais, tá? Então, é uma motivação ética que, a partir dessa motivação, a gente começa a ter desdobramentos práticos, né? Quando eu paro de ver um animal como objeto, a minha ideia, então, vai ser entender que é um ser senciente, que é um ser que tem sentimentos, que é um ser que merece respeito, e, portanto, eu não vou explorá-lo, não vou objetificá-lo. Se eu entendo isso, se eu parto desse princípio, eu vou modificar alguns hábitos meus dentro do possível e do praticável. Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que não é vegana, então tem coisas que a gente não vai conseguir alinhar 100% a esse princípio. Mas os veganos buscam ao máximo, tentar fazer com que a gente não tenha exploração animal e tenta lutar para que a gente consiga alcançar algum espaço, algum mundo, onde os animais não sejam objetificados, onde os sentimentos deles, as personalidades, os indivíduos sejam considerados. Então, como eu parto desse princípio, e todo mundo imagina aqui também, a gente não se alimenta de carne, a gente não frequenta certos espaços, né, espaços que têm uso de animal, não usam animais para atração, a gente não vai a circo, não vai no SeaWorld, coisas do tipo. Acende a luz, só isso também não tem problema nenhum, né? Só rapidinho aqui, eu acho bonito, cara, esse lance do veganismo, do vegetarianismo. Eu fui vegetariano por 2 anos, mas foi em questão pelo sofrimento do animal. Eu vi isso aí foi em 2007, eu já estava aqui na Alemanha, e aí eu fui ver eu tava com um bifão assim no prato, né, comendo, e aí eu fui até no YouTube, um documentário antigo, cara, ele era de videocassete e fita cassete, aí jogaram no YouTube, ele se chama A Carne é Fraca, e lá você vê o sofrimento dos animais, né, aquelas que muita produção era precária, porra, os bichinhos sofriam, cara, os bichos doentes, sofrendo. Cara, aquilo ali me deu uma agonia por dentro. Aí naquele momento ali, eu nem acabei de comer a carne, cara. Eu falei, não, agora eu não como mais carne. Beleza. E eu fiquei, cara, eu cortei totalmente a carne da minha vida. Eu fiquei... Você realmente, cara, você tem uma clareza melhor, né? A carne, o organismo precisa de muita energia para dissolver a carne. Você queima muita caloria, né? Para dissolver, para, né, digerir a carne ali em si. Você tem uma clareza maior porque você fica mais conectado com o sentimento dos animais e tal. Beleza. Bom, a parte ruim disso é que eu engordei milhões de quilos. Eu devia estar com uns 85 quilos, eu fui para 115 quilos, porque eu não comia carne. Eu comia só carboidrato, né? Batata doce, arroz, né? E aí, cara, eu descobri que mesmo que a pecuária, né, criação de animais, se elas, tipo assim, se todo o planeta virasse vegano, os animais não iriam mais existir.
esses animais não existiriam, eles só existem por causa do consumo humano. O que acontece igual lá no Nordeste, o jirico, né? Você pode ver, depois da invenção, depois da aquisição de motocicletas, né? Eu acho que criaram até uma lei que era proibido carroça e tal no Nordeste. O jirico, as mulas, agora, que eram abundantes no Nordeste, agora estão extintas praticamente. Os bichos já acabam. Então esses bichos, essa produção, essa criação, essa domesticação dos animais existe somente por causa do consumo humano. Então eu acredito que se a humanidade ela parar de consumir, esses animais vão chegar a um ponto que eles não vão mais existir, eles vão entrar em extinção, né? Mas claro, isso não justifica o sofrimento dos animais. Eu acredito que sim, deveria ter uma condição boa, né? uma criação mais humanizada, né? Desses animais e um sacrifício, no caso, um abatimento mais limpo, né? Com o mínimo de dor possível. Porque é muito relativo isso, você consegue, isso é cultural também, né? Você ama um cachorro, né? Tem a adoração pelo animalzinho ali, mas ao mesmo tempo você come o porco, né? Que tem praticamente a mesma inteligência ou até um pouco mais inteligente que o cachorro. Você vai na Ásia, chega lá, a galera come cachorro, cara. Então esse é um dilema, cara. Só que o que eu sou contra, o cara que é veganismo, que ele acha, que ele acusa e critica e quer matar quem come carne. Entendeu? Até porque a humanidade, cara, só chegamos a esse ponto de evolução humana, né? Criar esses equipamentos, né? Criar a fala, criar casas, né? Porque a gente começou a consumir carne, porque a carne ela tem ali muita energia, muita proteína concentrada, que fez com que nosso cérebro conseguisse se desenvolver mais rápido, né? Porque enquanto você estava o ser humano ali, o humano primitivo estava no modo sobrevivência, o que ele comia para gastar energia para procurar comida. A partir do momento que ele começou a consumir carne, caça, ele começou a ter energia em sobra. E essa energia em sobra fez com que o cérebro humano se desenvolvesse mais. Deveria-se ter um equilíbrio em relação a isso, né, cara? Mas é isso, o ser humano, é da natureza do ser humano sempre torcer por um time, né? Eu me compadeço do sofrimento dos animais, mas eu preciso de proteína para viver, né? O que eu seria a favor se não houvesse essa produção animal, ou até que tivesse a produção animal, né? Que continuasse a produção, né, a criação de animais, mas quem quiser comer carne teria que pegar uma faca na mão e ele mesmo matar, sacrificar o animal. Aí sim, aí você ia conseguir diminuir, né? Porque muitas pessoas consomem carne, mas nunca nem tocaram numa vaca, nunca nem tocaram num porco, quanto mais matar, né? Eu acho que quem come carne, a maioria da humanidade deveria sim ter que primeiro sacrificar o animal com as próprias mãos, né, para saber de onde vem aquela carne, para assim comer e sentir se vale a pena ou não. Eu faria isso, porque eu já sacrifiquei animais para comer, não tenho problema nenhum com isso, mas eu acredito que aí boa parte da humanidade eu deixaria de comer carne, né? Mas é a vida, né? A gente vive num planeta e, enfim, somos aí 8 bilhões para alimentar essa galera precisa. Cara, é um assunto que não dá para explicar aqui no vídeo, que é muito longo, mas vamos continuar aqui o debate. Você usa luz em casa, carrega seu computador em casa? Não, é uma pergunta válida, Não, gente. não, Porque a nossa matriz energética chama-se hidroelétrica. Então. Alguém já foi para um resgate de fauna alguma vez aqui? Alguém já esteve? Então, mas O que é um resgate de fauna? Não, você já falou, agora eu vou falar Beleza, porque pode é um falar. diálogo. Ok. Então, quando você acende essa luz aqui, você está matando milhares de animais, porque a nossa matriz energética, que significa o quê? Você inunda toda uma área onde existiam diversos animais, tenta resgatar aqueles coitados daqueles animais que estão ali, para colocar em outro lugar onde eles vão morrer, porque o equilíbrio já existe. Então, assim, cada vez que a gente acende a luz, a gente Opa, deu um tiltzinho aqui. está matando animais. Bom.
você está confortável de ver que você só não come animais, mas você não está preocupada realmente se os animais morrem para que você possa ter o seu dia a dia. Não, você está preocupada só que se não quero comer os animais. Não, eu acabei de falar que não Agora é sobre deixa ele alimentação falar. somente. Eu estou muito preocupada, inclusive, o veganismo ele traz outras pautas, inclusive a gente estava discutindo o meio ambiente, tá? A questão é, a gente vive, eu não consigo, na minha escolha individual, controlar como é feita a energia elétrica, tá? Então eu estou aqui. Ué, é verdade? Você consegue? A matriz energética. Então trata-se exatamente somente de comer os animais fofinhos. Não, claro que Porque não. já que você não consegue trabalhar as outras coisas do veganismo clássico. Não, o veganismo posso clássico, terminar? Né? Sim, né? Nós estamos em um diálogo. Claro, né? Então, tudo bem. eu não sei Ok. se eu deixar você terminar, vai 20 minutos e você não Beleza. terminou. Então, vamos lá. Então, eu estou reafirmando aquilo que eu disse. Vocês estão preocupados com o animal que vocês comem. Não entendeu? estamos. Abelha, você come mel de abelha? Não como mel. Não, Inclusive. Você tem velhinha de aniversário que você bate? Não. Porque Não. eu tenho foto de alguém. Gente, eu tô perguntando, ela tá respondendo, eu acho que dá uma troca. Não, é que Gente, vocês vamos- querem só escutar o lado dela, porque eu sei que vocês estão muito inflamados com a coisa e querem, mas eu tô tentando justificar porque ela disse, porque o veganismo clássico, até agora que você me falou, é preocupar com o sofrimento animal. Não, é contra a exploração e objetificação de animais. Isso é uma Perfeito. pauta que é um norte, tá? É um movimento que se norteia Que nessa maravilha! direção. Seja feliz no seu movimento. Beleza. E a gente Segue tá em frente. a gente tá tentando. Segue em frente. Posso responder a questão da hidrelétrica e as outras questões do algodão que você trouxe também em paralelo? Tá, vamos Então, lá. Fala beleza. aí da hidrelétrica do algodão, quero escutar. Boa ideia. Então, Boa beleza. ideia. Essas duas atividades, a hidrelétrica e o algodão, elas não são pautadas na exploração de animal por si, correto? A questão, uma é focada em energia elétrica, a Então outra a preocupação não é o animal, é só se a gente vai criar o animal. Não, eu tô perguntando pra ela. Não é. Você só A quer se questão é que é metendo. um princípio que Por a que você não senta aqui? Você não senta aqui. Você não Pô, senta chata aqui. pra caralho, chata. Então, quando você tiver a sua vez, você vai poder falar. Bom, vamos lá. É chata. um princípio, a gente está tentando se movimentar para que os animais não sejam explorados nem objetificados, certo? Só que a gente está Mortos pode ser, só não pode ser explorado. Não, É isso. é óbvio que a gente está querendo reduzir, que a gente se importa com a exploração e objetificação, porque a gente não quer que os animais O que sofram. você sugere pra gente usar de roupa, já que a gente não quer matar os vários animais que morrem? Como é que você sugere? Vamos plantar maconha, é isso? Ah, boa, Canha, boa pauta. bom, você quer só discutir Não, indústria tô da perguntando, eu moda gostaria de nesse saber. momento? Não é moda. Não é É. moda. Eu quero saber se. Eu quero entender. O que eu entendi é que você não está preocupado se os animais morrem para que você possa viver. Você está preocupada com os animais que você pode optar em não comer. E ok, fique feliz com a sua opção. Não, Então, é ninguém que está as- discutindo isso. Beleza, ok. Tem animais, assim, a vida sempre vai ter morte, a gente sempre vai ter. Isso é parte da vida. Eu não estou aqui advogando a favor de redução, erradicar o sofrimento do mundo, erradicar as mortes do mundo. A gente, como veganos, a gente está trabalhando para uma sociedade que se importe mais com esses animais, considere a vida deles, considere a ciência deles, considere os sentimentos deles, e coletivamente a gente está tentando, ok, existem práticas agrícolas, sempre vai ter morte, a gente sabe que na prática agrícola tem morte de animais. A gente está tentando pensar coletivamente se mais pessoas aderirem a esse princípio, porque, na minha opinião, sinceramente, não vejo por que não. Pelo que eu entendi também, você acha um princípio. Eu também É não legal. vejo por que não. É legal Fique respeitar à os vontade. outros, Não, né? Fique à vontade. É. Eu estou dizendo que eu, por exemplo, não é a minha opção. Porque o que você está tentando me empurrar na minha goela é que a sua opção é melhor que a minha. E eu estou dizendo que a minha é melhor que a sua. Por e que tudo que bem. a sua seria melhor? Porque a Você minha. vê como você não concorda? Não, porque eu não tenho que concordar com você. A questão é que Siga a sua vida e seja feliz. a minha. Você está tentando justificar a sua como se você fosse num altar que você vai salvar todos os animais não e que tudo estou, isso aqui. eu E não se a estou gente sendo- não tiver, não consumir, gente, uma coisa que é muito importante saber, que se a gente não consumir o boi não vai existir. Não vai ter nem santuário para manter boi, porque não vai existir mais boi, cara. É simples assim. O animalismo dá um tiro no próprio pé. Porque só existe o boi, senhores e senhoras. Só existe o boi porque alguém come o boi. Ou você que tem o boi como pet na sua casa. Não. Caralho, eu acabei de falar isso, né? E era meu ponto de vista. Acabei de falar isso, cara. Porque é lógico, cara, se você. É igual o exemplo lá das mulas, dos jegues do Nordeste. Tá acabando, cara. Acho que houve uma proibição primeiro no Brasil, que era proibido usar esses animais, né? Pra carroça e tal, que era o trabalho animal, proibiram. E ali, além disso, o advento das motocicletas, né? Que antigamente a motocicleta do nordestino era o jegue, era o jumento, né? Não, agora é moto. Então, se não tem uso, eles vão morrendo, cara. Então, e a galera tava usando pra comer e tal, e acabou. Não tem mais. Pra que vai procriar um animal se ele não tem finalidade? Porque a ideia da humanidade é existir.
né? A gente cultiva as coisas para ter a nossa existência como espécie e tentar manter o equilíbrio com a natureza. Acho que o ideal é esse. Se a natureza vier em primeiro lugar, a humanidade está abaixo. Ou seja, a humanidade vai acabar e a natureza fica. Beleza, também. Entendeu? Então é isso aí, cara. Mas é o que eu gostei aí, que foi o que eu imaginava isso. Eu imaginava realmente isso. Entendeu? Se acabar o consumo de... acho que se cada pessoa tiver que matar o seu animal para comer sua carne, né, o animal em si, ele acaba. Entendeu? Ele acaba. O boi na natureza, ele vai ser destroçado. A morte do animal na natureza é muito mais brutal do que a morte do animal num abatedouro, cara. No abatedouro ele toma um tiro de pistola aqui, de pressão, pum, acabou. Na natureza, meu irmão, a leoa vai morde lá o búfalo, come ele vivo ali, se ele conseguir escapar, ele vai ficar semanas agonizando, tendo infecção, tendo febre, e vai morrer a míngua, vai ter uma morte longa e miserável. Bota aí no Instagram, no YouTube mesmo, tem, como é que é? Natua's Medal. Cara, você vê que a natureza não tem pena da natureza não, meu irmão. A natureza é bárbara. A morte humanizada, ela é muito melhor do que a morte natural, cara. Não tem um boi como pet, não tem a menor intenção de ter um boi como pet. Maravilha. E a questão então você não quer que tenha boi no planeta mais, é isso? Sinceramente... Por que a gente vai criar um boi se a gente não vai comer? Me explica, ou tirar leite. Diz pra mim. Pra quê? Em nome do quê? Tirar o leite. Você não vem. Tirar o leite do boi? Não quero nem falar com você. Tô bravo com você. Tirar leite do boi, Richard. Tirar o leite só do confessa, boi. pessoal. Eu vou estudar a tua vida e vou achar um monte de buraco bonito na sua vida pra falar. Vocês se preparem. Não tenho paciência não, mano. Eu morreria. Eu sou o maior feminista que existe. Sou casado 8 vezes. Richard, você afirmou que os animais industriais eles não sofrem. Foi isso que você disse. Eu estou dizendo que o processo produtivo hoje visa o bem-estar animal. O produtor entendeu que um bicho feliz dá mais leite, um bicho feliz engorda mais. Esse é o sistema. Todo ser vivo, ele vai ter um momento que ele nasce, ele vai ter um momento que ele morre. O que nós fazemos no caso dos animais, nós abreviamos a vida deles porque a gente se alimenta deles. O que a minha preocupação sempre, foi quando eu comecei essas matérias e ir dentro dos lugares que vocês normalmente não vão porque não querem ver, eu comecei a pesquisar e existe que tem crueldade animal, existe em todo lugar. Existe crueldade em todo lugar do mundo. Mas o sistema produtivo hoje, na sua grande maioria, visa criar a melhor condição. Tem coisas para mudar e melhorar? Sempre tem. Mas essa não é a razão porque eu vou comer um animal. O grande ponto de veganismo que vocês estão batendo, de verdade que eu estou vendo, e nossa, gente, às vezes eu já me perguntei também. Porque se eu tivesse que matar um animal para comer, eu tava fudido. Eu não teria coragem. Eu sou um covarde que terceirizo, beleza? Ok? Eu sou um covarde que terceirizo isso. É o que eu falo, cara. Se a maioria das pessoas tivesse que matar os animais para poder comer, cara, eu acho que só 10% ou menos, ou 5% da humanidade iria se alimentar de carne. Entendeu? Que as pessoas que sempre comeram carne, a maioria delas não teriam coragem de matar um animal para comer. Então, isso aí resolveria esse problema. Né? Porque tem muito desperdício também, cara. Eu acho que não precisava essa criação toda de animal, não, cara. Porque muita gente... tem muito desperdício também. Existe... Cara, é assim, eu não sou contra... Eu sou contra o veganismo no sentido de movimento, né? De criminalizar quem come carne. Mas eu sou a favor no sentido de que, meu irmão, você quer comer carne, você coma, mas você mate o seu animal. Imagine, se você tem um fazendão, quer comer carne, vai lá e compra um boi e você mata. Aí sim, aí é raiz, meu irmão. Aí é raiz. Entendeu? Você ter o sangue na mão pela proteína que você vai comer. Aí é legal. Entendeu? Aí você diminui muito o desperdício, claro. E a economia é pro caralho, né? Mas enfim... Mas é aquilo, cara. A maioria das pessoas não matariam um animal pra comer, cara. Não matariam. Eu tenho certeza absolutíssima disso. Absolutíssima dessa bagaça. Vamos continuar aqui. Enquanto isso aí, pessoal, compartilha, se inscreva. Vou botar aqui mais um lembretezinho aqui, ó. Pra ficar raiz. Pra vocês não esquecer de compartilhar, de dar o like. Que é muito importante.
E o vizinho aqui tá fazendo obra, tá fazendo barulho do caralho. Isso para uma pessoa fazer, graças a Deus faz. Mas eu me durmo na noite tranquilo, sabendo que aquele animal, ele só existe porque eu tô comendo ele. Tá. Ele só existe porque eu tô comendo Antes que ele. acabe o tempo. Perfeito. Muito bem, tudo bem. Mas você disse, Não, então, tem tempo estendido, que os animais não... Você é muito educado. Muito você obrigado. disse, então, que os animais... Muito obrigado. Tá. Muito obrigado. Tá. Você disse que os animais, então, não sofrem, né? Não, uma pergunta. Se eu cortasse o seu dedo fora, sem anestesia, você ia sentir dor? Ia. Ia. Se eu raspasse o seu dente, sem anestesia, você iria sentir dor? Não, quando eu sou bebê, não. Quando o bebê nasce, né? Quando o bebê. Você já viu os gritos dos porcos? Do cara e não sofrem. Você já viu os gritos? Você já ouviu, maluca? Você já viu alguma investigação? Ô, maluca, tava começando tão bem a maluca, né? A mulher maluca é assim. Começa bem, depois perde a linha. Puta que pariu, mano. O cara até agradeceu pela educação, mas começou. Deixa o cara responder, pô. Você não perguntou? Não perguntou? Cara, por isso que eu não gosto de conversar, de discutir, cara. Que as pessoas não têm educação. Quer conversar comigo? Então vamos conversar, mas tem que ser do modo racional. Entendeu? Não existe... Eu não converso com pessoas emocionadas. Não dá, meu irmão. Não tenho conversa. Entendeu? Tem consequência. Entendeu? Assuma... Agora, segura a bomba, que agora eu conheço ele. Ele vai meter a chibata. E eu vi os gritos dos porcos bebês passando por isso. Se você pegar um porco bebê e der carinho nele aqui, ele vai gritar do mesmo jeito. Bom, eu sugiro que você veja alguma investigação para ver melhor sobre isso. Mas não é só sobre os porcos também. Na indústria dos ovos, você acha que é sofrimento? Você acha que é sofrimento um animal, uma galinha, passar a vida inteira dela em um espaço menor do que uma folha de papel? Eu acho que pode melhorar. Então pronto, mais de 90% da produção de ovos no Brasil, as galinhas estão em um espaço menor do que uma folha de papel. Esse é o ovo que você consome. A vida toda dela ela está sofrendo e sequer recebe luz do sol. Então, se isso não é sofrimento, o que é sofrimento? Vamos melhorar isso, essa condição. Ixi, agora pegou. Pessoal, o pessoal é muito aguerrido, né? As causas, as coisas e as causas, né? Cara, é um bagulho, assim, muito complicado esse debate, né? É um bagulho muito... Opa... É um tema muito difícil. A gente só consegue ter essa discussão, esse tema, porque a gente tem uma sociedade, né, cara? A gente se desenvolveu como humanidade, entendeu? A gente conseguiu ser o dono, os seres humanos, nós como espécies, conseguimos ser os senhores do planeta. Então nós conseguimos ter o luxo de se autocriticar. Entendeu? Até a nossa alimentação. A gente conseguiu essa proeza aí de se autocriticar, de se autoflagelar, punir, enfim, criticar. Mas é um bagulho assim... realmente, cara, tem que se ter um ponto de equilíbrio, né? Nenhum sofrimento é válido, né? Mas você também tem que ver muitos aspectos, cara. Você tem que estudar também. Não é tão raso assim, não é fla-flu, entendeu? Você não pode chegar a ser apenas jogar por um time que você acha. Não é, cara. A vida é muito complexa. Uma sociedade é muito complexa. A maioria das pessoas não tem ideia de quantos humanos existem no planeta, de quantos animais existem, como o planeta é grande, de como é a vida real, cara. Deixa eu ver aqui se talvez eu não... Ai, caramba, só rapidinho. Talvez eu encontre aqui no YouTube alguma coisa aqui da natureza pra vocês verem. Natua's Medal. Não vai, tem que escrever, que ele não me ouve. Ele não me ouve. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Vocês vão ver como é que os animais morrem na natureza. Cara, é terrível, mano. É terrível. E a maioria das pessoas não tem consciência dessa porra, cara. Elas não sabem como é a vida real, cara, como é a natureza. A natureza é terrível, malandro. A natureza não tem pena de ninguém, não, meu amigo. A natureza não tem pena de ninguém. É chicote o tempo todo. É 24 horas o couro comendo, malandro. É 24 horas o couro comendo. Vamos ver aqui, ó.
Aqui ele vai a caça, né? Eu tô ceguinho aqui. Deixa eu diminuir aqui. Se inscreve. Dá o like. Vamos ver aqui rapidinho. Aí é só uma trocação de ideia, só um carinho, né? Aqui, ó, um passarinho, uma ave comendo, predando a outra, ó. Ela vai afogar a outra. É o pequenininho, caralho. O pequenininho tá sendo comido. É isso aí, cara, a natureza é isso aí. E aí, não tá sofrendo não? Vai matar afogado, ó, desgraçado. E vai matar pra comer, cara. Cara, a natureza é isso aí, cara. A natureza tá pouco se fudendo pra dor do outro lá, ó. Ele quer se alimentar. Aí, ó, tá vendo? Na natureza, cara, os animais sofrem muito mais, cara. Eles sofrem pra caralho. Ó, o canguru vai meter a porrada. Eu queria achar um vídeo aqui que é um urso e um bisão. Vai predar o bisão. Eu nem sei que animal é aquele lá. É um bisão. Não, não é bisão não. É aquele... É tipo uma rena, né? Não, eu queria achar um aqui. Eu vi um outro dia, cara, que o bicho... Olha lá o jacaré, ó. E aí o jacaré sofrendo aqui, ó. Você viu aqui como é que a onça pega o jacaré, malandro? Olha lá como ela vai, ó. É a fome, galera. A fome é isso aí. E aí, ali, se o jacaré fosse abatido de uma forma humanizada, né? Ele ia sofrer tanto assim? O jacaré aí vai demorar horas pra morrer, cara. E é isso aí, cara. A natureza é isso aí, ó. Esbagaça. Olha lá, deu um jiu-jitsu nela ali, ó. E é isso aí, meu irmão. Não tem muita... Natureza não tem muito... Disse-me disse, não. Aí, ó. Ali, ó, o pato. Olha a carcaça do pato ali, ó. Esse barulhinho legal aí é o vizinho aqui. Galera, então sem demanda, sem delonga. Vamos ver mais um aqui. É esse bicho aí, é lá nos Estados Unidos, né? Natureza bonita. Eles comem carne. Eu já comi uma vez carne de rena. É tipo uma rena, não sei que animal é esse. Não sei se é a rena. É aquela que puxa o trenózinho do Papai Noel. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí por assistir. O que foi, gente? O que foi? É o esquilo comendo outro. Não, é o macaquinho comendo o passarinho vivo, o filhotinho lá. Olha lá, comendo a carne. Esse aí tem no Brasil, né? O sagui, esse é o sagui. Olha lá, comendo vivo, meu irmão. E aí, quem tá sofrendo mais? A galinha que é abatida rapidinho? Ou o pássaro ali? Olha lá, tá vivo e tá comendo a carne quentinha, bebendo sangue quente. É Brasil, tô escutando português. O humano tem pena, tá vendo as mulheres falando, ai meu Deus, que dó. Ei, que puta filmagem da hora que eu consegui. Foi uma puta filmagem mesmo. Olha lá, vivo, ó. E aí? Na natureza, cara, os bichos sofrem mais, cara. O sofrimento é maior na natureza, meu irmão. Na natureza, o chicote estala sem olhar as costas de quem é, meu amigo. Não tem essa porra, não. Pessoal, obrigado por acompanhar. Espero que tenham gostado aí. E se inscreva, dá o like daquele momento, daquele modelo, daquele jeito. E se prepara aí pro próximo vídeo, valeu? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!